Afinal, é a Halle R ou a Helena nesse episódio 3 de Ruptura? Mark tentando se comunicar e terminando na reintegração e muito mais coisas bizarras e detalhes que podem ter passado despercebido. Então bora comigo trocar ideia e fazer essa análise de Ruptura, episódio 3 da segunda temporada? E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes rapidinho aqui, galera, já vai deixando teu like e tua inscrição pra você conseguir acompanhar todas as nossas análises aqui de Ruptura aqui, meu irmão. Vai ser ótimo ter mais você aqui. Valeu de coração. Minha gente, cada episódio novo que chega nessa temporada de Ruptura é uma nova bizarrice e o acúmulo de dúvidas só vai aumentando, né? Só pra deixar um recadinho rápido aí, ó, toda semana a gente vai trazer a análise do novo episódio da semana de Ruptura, então acompanha a gente aí e provavelmente vai ter mais vídeos sobre teorias dessa série incrível da Apple TV. Então vocês sabem que aqui é lugar da teoria mesmo, então cola com a gente. Mas vamos lá, vamos começar a análise das bizarrices da Lumon, que não são poucas. E eu queria começar falando sobre a Harmony, a senhora Cobell. No começo do episódio já dá pra ver que a Harmony tá passando uns maus bocados aí, né? Pelo jeito ela tá dormindo no carro, foi demitida da Lumon, não aceitou, por enquanto pelo menos, o cargo que foi oferecido pra ela. Então tipo assim, ela não tem mais nada na vida. Eu gostei bastante dessa simbologia que colocaram nela. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas ela parada no meio da estrada e por um momento ali refletindo quais seriam os seus próximos passos. E ao redor dela apenas neve e mais nada. Enormes descampados sobre a neve representando bem o momento dela, né? Ela perdeu a Lumon, que pelo que parece era a única coisa que ela se importava realmente, era o cargo que ela exercia, né? Ela não tem pra onde ir, não tem casa, não tem absolutamente mais nada. Só sobrando uma única coisa, o cargo de consultora na Lumon que foi oferecida no episódio passado. E ela disse que iria pensar. Mas antes da gente entrar nesse diálogo dela com a Helena, eu quero puxar o foco de vocês para uma teoria e pro item que estava no banco de trás do carro dela. Novamente vemos essa espécie de máscara de oxigênio e a mangueira ali conectada, né, que possui uma etiqueta com o nome de Charlotte Cobell. Não sei se Charlotte é a mãe ou filha da Harmony, mas acho que dá pra gente fazer uma ligação bem legal dela aqui com a Gemma, a esposa do Mark. Essa familiar da Harmony pode ter ficado doente ou ter tido alguma condição especial onde a Lumon se interessou nela e se propôs a ajudar. E talvez a condição de Charlotte tenha sido muito parecida com a condição que a Gemma ficou depois do acidente de carro. E isso explicaria o porquê a Harmony é tão fissurada no Mark S, no projeto Cold Harbor e também na Miss Casey. Na análise passada eu falei sobre a Harmony sempre ali estar de olho nas interações entre Mark S e a Miss Casey lá no andar na Ruptura. A Harmony pode estar de olho na evolução da Gemma com os trabalhos de refinamento de dados e se funcionar na Gemma, muito provavelmente ela poderá replicar o processo nessa sua familiar para que ela volte ao normal. Essa seria a teoria. Agora indo para o diálogo da Harmony com a Helena, novamente a Harmony traz as demandas dela, que seria voltar à gerência do andar da Ruptura. O diálogo é bem intenso. E a Helena já joga logo na cara da Harmony que a Lumon não precisava chamá-la de volta. Ela não teria esse dever. Dando a entender que a Lumon realmente ofereceu um novo cargo para ela por reconhecimento por tudo que ela fez. Apenas isso. E a Harmony responde: vocês não tinham escolha. Essa resposta é bem curiosa e é bem claro que a Harmony sabe lidar com os funcionários com Ruptura melhor do que ninguém. Ela sabe como funciona a mente dessas pessoas, ela possui conhecimentos sobre a Lumon que podem ser confidenciais e que a Lumon não esteja tão disposta assim que sejam vazadas e reveladas. E também, voltando para a teoria lá da Charlotte, se a Charlotte está no mesmo estado que a Gemma, a pessoa mais importante para fazer um possível Cold Harbor ali na Charlotte seria a Harmony. Ela fazendo o refinamento de dados da sua familiar. Mas a Helena fala para ela bem friamente: você tem certeza disso? Do tipo, não temos escolha? Ah, temos sim. E isso me soa um tom extremamente ameaçador, cara. Ainda mais porque depois a Helena ainda fala: por que não recomeçamos? Não precisa ser dessa forma.
Isso tá na cara que a Lumon tá disposta a matar pessoas pela integridade das informações e confidencialidade da empresa e dos projetos ali que o Andar da Ruptura faz ou planeja em fazer. E pra mim a Harmony percebe isso quando a Helena chama ela pra ir até a Lumon e conversar com o conselho. Do ponto de vista da Harmony, a Helena poderia estar chamando ela pra dentro da Lumon pra talvez dar um fim nela ali, para que resolva essa ponta solta que é a Sra. Cobell. Agora eu quero falar sobre o Dylan Dee. Pelo bom comportamento, ele acabou ganhando 18 minutinhos ali de conversa com a esposa do seu Stern. E isso vai acabar fazendo o Dylan ser mais leal ainda ao Milchick, né, cara? Porque ele tinha prometido isso ao Dylan. E voilá, tá aqui. A esposa do Dylan fala que o externo dele tem um problema em se manter nos trabalhos por muito tempo. E o Dylan Dee pergunta se ele é incompetente. O curioso disso é que ela não responde e já logo muda de assunto ali. O Dylan fala que vai se comportar e fazer ela ficar orgulhosa dele. E depois lá na casa do externo, o Dylan externo pergunta lá pra sua esposa como foi o lance dele com o seu interno. Cara, olha só, o ponto que eu quero chegar é que me parece que vamos ter um probleminha aí nessa relação entre externos e internos, pelo menos nesse caso. O Dylan externo questiona a esposa com uma carinha bem desconfiada. E sabemos que o externo e o interno são pessoas com personalidades bem diferentes assim. Já pensaram se o Dylan externo começa a sentir ciúme do Dylan interno? O Dylan Dee na Lumon é um dos melhores refinadores. O Dylan fora da Lumon é um cara que não consegue fazer nada. E digo mais, será que vamos ver a esposa do Dylan externo se apaixonar pela versão do Dylan interno? Cara, isso vai ser sensacional de acompanhar se acontecer. Agora eu gostaria de trazer a Halle pra mesa pra gente debater aqui. E eu vejo muita gente por aí debatendo se a Halle, na verdade, é a Helena. Ou seja, se a externa está fazendo o papel de interna lá no Andar da Ruptura. Na análise do último episódio, a gente trouxe que talvez exista a possibilidade da Helena estar muito curiosa com a vida que a Halle leva dentro do Andar da Ruptura. Principalmente quando ela beija o Marquess, né? Eu, sinceramente, não acredito que seja a Helena se passando por Halle. Eu acho que a Halle interna, os comportamentos e os trejeitos que ela apresenta nesse episódio, ainda pra mim são os mesmos que a gente sempre viu aí durante as temporadas. Aliás, seria um esforço muito grande pra Helena agir como a Halle. Eu vejo diferenças gigantescas entre elas. Assim como o Mark, que lá fora é um pouco mais sério e lá dentro ele é bem mais sociável, a Halle também lá fora é extremamente fria, calculista, enquanto a Halle interna ela é mais espontânea e possui personalidade forte. Mas vamos à parte mais bizarra do episódio aqui da série, que é com o Mark, que é a parte com as cabras. O Marquess e a Halle acabam encontrando uma sala que até se parece com uma mini fazenda ali, cheio de cabras. Bom, as cabras estão dando o que falar desde a primeira temporada. E aqui a gente vê que existem pessoas que trabalham nesse departamento. Aliás, existem várias pessoas, bem mais do que no refinamento de dados. Mas existem algumas coisas muito curiosas que a gente precisa se atentar aqui. Quando eles chegam lá, a mulher já pergunta se eles estão lá pra matá-la. Tipo, no primeiro encontro. Um comportamento um tanto estranho, cara. Mas o Mark tá ali pra perguntar sobre a Miss Casey, né? Pra ter pistas de onde ela pode estar. E o pessoal ali até confirma que conhece ela, mas não sabem de muito mais. Aí aqui a gente já vai entrar em outra teoria, tá? O ponto aqui nessa cena é que quando eles estão falando sobre a Miss Casey, o cara que tá fantasiado de cabra, ele fala que a Miss Casey disse pra ele que o seu externo era muito bom em observar as estrelas e que isso foi muito importante pra ele. E depois de assistir isso, eu fiquei pensando nisso, é uma habilidade um tanto curiosa pra ser bom e também pra pessoa ficar feliz e orgulhosa com isso, sabe? E se essas pessoas que trabalham nesse departamento eram cabras originalmente e tiveram uma espécie de evolução da mente, talvez com o trabalho de refinamento de dados da Lumon,
para se tornarem evoluídos mentalmente, você percebe que essas pessoas têm inteligência, mas elas ainda são um pouco grosseiras e têm comportamentos esquisitos para serem pessoas normais. Perceba também que quando o Mark faz eles suporem que uma das cabras deles sumiram, eles mudam completamente o comportamento, dando a entender que eles se importam muito mais com as cabras. Percebam também que o cara que disse que era bom em olhar as estrelas, ele se refere ao seu externo no passado. Ela disse que meu externo era bom em observar as estrelas. O externo era uma cabra e teve a mente transferida para um corpo humano e o seu corpo cabra acabou morrendo. E tem outro detalhe mais importante ainda, tá? Quando a mulher responsável pelo departamento ali fica meio brava ali com o Mark, ela começa a tocar aquele sino para chamar os outros membros do departamento. Esse sino é muito frequentemente visto em cabras mesmo, na fazenda e tudo mais. Às vezes até os fazendeiros usam para chamar elas. Ela chacoalhou esse sino e todo mundo veio. Se essa teoria seguir essa ideia, seria uma coisa genial e bem bacana. Existem vários outros pontos do porquê essa teoria faz sentido, mas isso é papo para outro vídeo. Se quiserem que eu explique melhor essa teoria e como ela se encaixa em várias coisas ali, deixa nos comentários que eu vou fazer para vocês. Bom, e agora a gente tem a reintegração do Mark, para que ele consiga saber o que se passa ali dentro da Lumon. Na reintegração, a Higabi fala sobre as 5 diferentes frequências cerebrais: a delta, a teta, a alfa, a beta e a gama. Se você olhar o trabalho do refinamento de dados no departamento do Mark, você vai ver que aqueles números que eles refinam lá vão para uma das também 5 caixas. Então seria esse o trabalho do refinamento de dados? O departamento do refinamento de dados é corrigir dados ou alguma coisa com relação de cada frequência cerebral dita pela Higabi? Se você for reparar em um dos monitores, quando a Higabi pergunta sobre o MDR, né, na imagem que é um círculo e umas areias assim que parece. Depois acaba dividindo em 4 círculos e um circulinho ali dentro no centro. Essa imagem, cara, é muito parecida com a imagem que aparece lá da Gemma com o Cold Harbor. Então a reintegração talvez também tenha relação com o Cold Harbor, cara. Tenha algum procedimento muito parecido aí. Vamos aguardar para ver. Mas o maior desafio do Mark agora é saber se controlar lá dentro da Lumon. Como a gente viu, o Pete, né, ficava oscilando entre as memórias do externo e do interno e fazendo ele ficar meio instável lá dentro. E o tornando esquisito entre os caras lá. As pessoas lá vão perceber se o externo assumir. Porque como eu disse, o Mark interno e ele externo são completamente pessoas diferentes. Todos vão estranhar. Aliás, vai ser muito curioso ver a relação deles lá quando todo mundo descobrir que o externo está dentro da Lumon. O próximo episódio de Ruptura aqui, cara, vai ser insano. Tá aí, galera, mais uma análise aqui dessa série sensacional, cara. Se você ainda não tá acompanhando, pelo amor de Deus, cara, assina a Apple TV e vai correr atrás dessa série, porque ela tá incrível, tá fantástica, galera. Aqui em cima já vai estar passando mais 2 vidinhos aqui no canal. Se você ainda não deu o like, esse é o momento para nos ajudar aí. Deixa a sua inscrição aí, vai ser top demais discutir com você mais essa série aqui. Cara, nos ajude, se puder, se torne membros, vai ser sensacional. Nos ajude, beleza? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!